Amém. Glória a Deus. Nós chegamos à parte final do culto. Eu te pergunto, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou me ouvindo mal aqui. Dá mais um agudo aí, alguma coisa aí, por favor, aqui. Tá um eco aqui, acho que tá baixo aqui, não sei. Pessoal, abram a Bíblia de vocês lá em Atos capítulo 19, a partir do verso 13. Atos capítulo 19, verso 13. Atos 19, 13. Amém. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? De novo essa última parte. Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Amém? Que o Espírito Santo possa falar no nosso coração essa noite. Que nós possamos ser ministrados. E que Deus ele possa nos direcionar, amém? Vocês passaram a reunião toda olhando para essa imagem. Mas vocês, quem são? Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade ou tiveram o desejo de fazer esse exercício com vocês mesmos. Não sei se do começo do culto até agora já tiveram a resposta. Se não, eu espero que nós saiamos daqui com essa resposta no nosso coração, amém? E aí, quem nós somos? Quando alguém questiona você em relação àquilo que você faz, àquilo que você fala, àquilo que você é, qual que é a sua resposta? Como você responde a essa questão? Essa questão, ela nos vem todos os dias. Quando as pessoas se relacionam conosco, elas buscam saber, identificar quem nós somos. Relação é uma troca, é o compartilhar. E a resposta para essa troca é exatamente nós entregarmos quem nós somos. Alguns entregam quem são a partir daquilo que têm. Então, para muitos, algumas pessoas são reconhecidas por aquilo que elas têm. Porque em toda relação, a primeira coisa que ela entrega, a primeira coisa que ela compartilha é material, aquilo que ela tem. Para outros, compartilha poder, função, cargo. Então, para muitas pessoas, alguns são aquilo que eles fazem. Função. A gente viu lá no Rio de Janeiro, saiu no jornal, polêmica lá do desembargador. É aquela velha máxima, né? Você sabe com quem está falando? Se você responde não, qual que é a resposta? Difícil alguém falar: eu sou o filho da Joana ali do Gerson. Você sabe quem que está falando? Sou filho da Joana do Gerson ali, ó, que mora no Jardim América. Neto Seu Delícia ali, ó, da Dona Zilena. É assim que funciona? Geralmente essa frase, você sabe com quem está falando, a resposta dela é o que você faz, ou aquilo que você tem. Eu sou desembargador. Teve um engenheiro, né, Fausto? Teve um engenheiro, né? Cidadão não, engenheiro, melhor do que você. É desse jeito. É aquilo que nós fazemos. Só que a gente lê no livro de Atos dos Apóstolos, que narra a história da igreja do primeiro século, a igreja apostólica. A gente vê um contexto em que o evangelho era pregado pela primeira vez, imagina. O evangelho sendo anunciado, as pessoas nunca ouviram falar de Cristo. E elas viviam numa cultura completamente diferente. E aí nós vemos as histórias dos apóstolos, Pedro, Tiago, João,
principalmente Paulo, que se destaca a partir daqui, que vai pregar o evangelho não para o povo da comunidade judaica, mas vai pregar o evangelho para literalmente pessoas que não conhecem e nunca ouviram falar de Cristo. Chega um ponto do ministério de Paulo que ele começa a pregar na sua terra, lá na Grécia, nas regiões da Itália, em Roma. E Paulo ele começa a ir nos templos, nas sinagogas, pregando sobre Cristo. E pregando sobre Cristo, muitos judeus que viviam lá, famílias dos judeus, começaram a crer em Paulo. Só que Paulo pregando nessas cidades, ele foi levado pelo Espírito Santo, aqui no capítulo 17 fala, até uma cidade conhecida como Atenas. Provavelmente você já ouviu falar na cidade de Atenas, que hoje é a capital da Grécia. Era uma cidade-estado, uma cidade independente, que era a cidade mais idólatra da época. Existem alguns contos gregos dos filósofos que viveram nessa época de Paulo, que tinham mais estátuas de ídolos nas ruas do que moradores em Atenas. Eles tinham deuses para tudo, e os principais templos dos deuses gregos ficavam em Atenas. Era uma cidade que era conhecida pelo seu governo, e a partir de Atenas nós tivemos a fundação de uma das bases da nossa sociedade, que é a democracia. Eles votavam tudo em comum, eles comandavam, eles governavam em comum. Só que eles foram subjugados por Roma também. Então, quando Paulo foi falar e foi levado até Atenas, ele, saindo do templo dos judeus, ele encontrou um grupo de gregos ali. E ele começou a pregar para esse povo. Ele começou a falar a respeito do evangelho, a respeito das boas notícias, a respeito de Cristo. Só que quando ele começou a falar a respeito da ressurreição, alguns olhavam para ele e falavam: não, você está ficando doido. Olha o tanto de Deus que nós temos aqui, ó. Como que um Deus ele pode morrer em favor de um ser humano? Como que um Deus ele pode se entregar em favor de nós que somos tão falhos e fracos? A gente vai entender isso quando a gente entender a filosofia de vida daquelas pessoas. E a gente vai perceber que nós pensamos parecidos com os gregos daquela época. Aquele povo, eles tinham uma ideia de que os deuses, eles eram oriundos da natureza, eles eram gerados pela natureza, e eles eram fortalecidos à medida que as pessoas os adoravam. Então, quanto maior o templo, mais forte era o Deus. Quanto mais sacrifício se fazia no templo, mais forte era o Deus. Quanto mais se consagrava alguma coisa a esse Deus, ele se tornava mais forte. E principalmente, quanto mais medo você tinha desse Deus, mais poderoso ele se tornava. Então era uma disputa de deuses, templos enormes, gigantes. Pessoas que sacrificavam seus filhos, sacrificavam vidas humanas em favor de alguns deuses desses. Em favor, em nome desses deuses. Agora chega um grego, Paulo, falando de um Deus que abriu mão da sua força, abriu mão do seu poder para se entregar por nós. Aquilo não entrava na cabeça deles. E provavelmente, antes de nós sermos restaurados de fato, antes de nós termos a influência do Espírito Santo na nossa vida, isso também não entra na nossa cabeça. A gente pode falar que sim, o discurso pode ser bonito, mas na prática a gente não vive isso. A gente ainda espera um Deus todo-poderoso que vai resolver os meus problemas se eu sacrificar alguma coisa para Ele. A gente vive assim. Então a gente oferta mais não porque nós somos assim. A gente oferta mais porque nós queremos mais em troca. A gente dedica mais porque nós queremos receber mais em troca. E quanto mais eu me dedico a esse Deus, mais esse Deus que é meu se torna poderoso.
E aí a gente vê irmão contra irmão, um levantando o seu Deus para atacar o irmão, o Deus do outro. Eu sou homem de Deus, e se falar comigo vai se ver com o meu Deus. Vocês já viram essa frase em algum lugar? As pessoas vivem como se adorassem um Deus que dependesse da adoração delas. E aí a gente faz barganha, a gente troca. É difícil a gente entender que um Deus todo-poderoso, Ele se sacrificou por nós. E a única coisa que Ele exige de nós é que nós sejamos como Ele. Os gregos, eles acreditavam no heroísmo. Então eles acreditavam que você poderia ser um Deus, mas você teria que pagar o preço por isso. Você teria que lutar, você teria que mostrar que você era forte, você é inteligente, você era poderoso. Mas vocês, quem são? Paulo então, ele começa a pregar, e quando ele fala em ressurreição, aquele povo fala, não, você está errado. Como assim? Que ressurreição é essa? E aí, lá no capítulo 17, 18, a gente vê algumas histórias curiosas. A primeira, para a gente contextualizar a mensagem, é que Paulo fala, olha, tá vendo essa escultura aqui? E para Paulo falar isso, a gente vai contar a história disso. Tá vendo essa escultura aqui? A escultura ao Deus desconhecido. Se você olhar lá no capítulo 17, você vai ver que está tudo em letra maiúscula, ao Deus desconhecido. É esse Deus aqui, ó, que enviou Cristo para salvar a vida de vocês. Quando Paulo falou isso, os filósofos da época começaram a querer ouvir Paulo e levaram Paulo para um lugar chamado Areópago, que era o lugar onde as decisões e os votos eram tomados. Era o lugar mais importante da cidade. E Paulo foi colocado lá para falar sobre o Deus desconhecido. Paulo então cita dois grupos de filósofos que nós vamos perceber que fazem parte da nossa realidade hoje. O primeiro grupo são os epicureus. Alguém já ouviu falar nesse nome? Epicureus. São discípulos de um homem chamado Epicuro, que viveu 300 anos antes de Cristo. E a filosofia de Epicuro é que as coisas, elas devem ser experimentadas através dos sentidos. Então aquilo que vale é aquilo que você sente, é aquilo que te dá prazer. Então os epicureus, que eram conhecidos na época, eles viviam de acordo com as suas sensações, aquilo que lhe dava prazer. E eram esse povo que barganhava com os deuses em troca de benefícios pessoais, o tal do ego. A filosofia de Epicuro se baseava naquilo que você podia experimentar, matéria. E o lema de Epicuro é: viva o agora. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas eu já ouvi demais. Abre o Instagram agora não, né? Depois do culto, né, irmãos? Abre o Instagram depois do culto, que você vai perceber o tanto de viva o agora, vivo hoje, o hoje importa. O amanhã não me pertence, eu vou viver o hoje. Se você abrir a sua rede social, o que mais tem é isso: curtindo a vida. Isso aqui, ó, é antigo. Essas pessoas que estão postando isso e compartilhando isso podem não saber, mas Paulo teve que enfrentar essa mesma ideia de vida. Então Paulo, lutando contra os epicureus, ele enfrentou pessoas que viviam e buscavam o propósito de vida naquilo que era experimental, naquilo que era experiência, naquilo que era empírico. O outro grupo de filósofos que levaram Paulo para discutir sobre Cristo, sobre o Deus que ele estava falando, chama os estoicos, que é o estoicismo, que ao contrário do materialismo, acreditava, era muito religioso, acreditava nos deuses, porém ele tinha uma ideia fatalista. Ou seja, eles acreditavam que tudo estava escrito, tudo estava definido e não tinha como fugir disso. Então esses estoicos,
eles viviam de qualquer jeito. Nós temos alguns filósofos importantes, famosos, que eram desse grupo. Eles viviam como se a vida não tinha sentido, porque já estava definida. E foram os deuses que escreveram isso. Então eles não importavam para nada. Deixa a vida me levar. Alguém já ouviu isso também? Já viu nas redes sociais? Enquanto um grupo era materialista e queria viver de acordo com as suas experiências, um outro grupo queria viver, espiritualizar tudo e não estava nem aí para aquilo que era real. Aí eu te pergunto, mas quem vocês são? Você se encaixa num grupo desse aí? Quantas vezes nós baseamos a nossa vida, nós baseamos o nosso dia a dia simplesmente nas nossas experiências, naquilo que nós podemos tocar. E eu falo isso dentro das nossas igrejas. Nós queremos viver de experiências e só. Nós queremos viver com aquilo que nós experimentamos, com as nossas sensações. E o pior não é isso. De vez em quando, alguém experimenta alguma coisa e ao invés de ficar nessa experiência, ele quer passar isso como uma verdade. E a consequência disso é um monte de igreja com dono. Tem igreja que tem dono. E não é Jesus. A pessoa que se diz que teve uma experiência lá no monte, não sei aonde, e Deus falou que a igreja agora vai ser assim assado. Ela não se contenta em guardar aquela experiência para si, mas ela vai e arrasta um monte. Agora a igreja é assim, porque eu sei do que eu estou falando. E ao contrário disso, pessoas que espiritualizam tudo, pessoas que não conseguem lidar com aquilo que é real, pessoas que não conseguem, por exemplo, entender que o trabalho em que você sustenta o todo faz parte do ser. Paulo chama a atenção de alguns irmãos lá no livro de Tessalonicenses, porque os irmãos estavam se aproveitando que tudo era compartilhado e não estava trabalhando. Jesus vai voltar. O pastor Vanberto falou, Jesus vai voltar. E eles estavam lidando com isso tranquilos. Eu vou viver minha vida, eu estou na igreja. Se eu estou na igreja, eu vou ser levado, vou ser salvo. Então eu vou pegar o pão ali do irmão, vou pegar ali o vinho do irmão, vou compartilhar aqui. Se precisar de mim, eu estou na rede ali, deitado, tranquilo. Eu oro por você, se precisar eu oro, tá? Orar eu oro, mas é só isso. Quando o negócio aperta, não, vou trabalhar não, vou orar aqui, porque Deus vai mandar alguém que trabalha. Mais ou menos assim. Paulo, lidando com essas filosofias, ele usa de uma estratégia que nos revela aquilo que nós deveríamos fazer em relação àquele vídeo que nós vemos, fragmentados. Paulo, como um bom cidadão romano, ele aponta a estátua do Deus desconhecido e ele cita os dois filósofos, tanto o epicureu quanto o estoico, para falar de Jesus Cristo. Ele diz assim, ó: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes deles. Paulo usa o argumento tanto do epicureu, que é materialista, como o argumento daquele estoico, que é espiritualista, que não vive segundo a realidade. E Paulo fala de Jesus, apontando para uma estátua. Agora a gente vai entender o porquê disso. Vocês sabem a história do Deus desconhecido que ficava na Grécia? Se eu não contei aqui, eu vou contar de novo. Na época desse epicureu aqui, aliás, é na época também, né? De um homem chamado Epimênides. Ele passou por um período de seca, um período de pragas nas lavouras, principalmente do sul da Europa ali. E Atenas, que era considerado a capital religiosa da Grécia, ela foi inundada de gente para buscar solução para aquilo.
Porque eles acreditavam que era uma resposta dos deuses, por causa do má comportamento deles. Então o que eles fizeram? Todo mundo foi para Atenas e foram levantar as suas adorações, as suas orações. Esse Epimênides, ele era um dos raros filósofos que era monoteísta, que acreditava em um Deus só. E em uma revelação, ele ouviu de Deus para que ele construísse um altar que representasse a esse Deus. E o lugar que Deus apontou para ele construir o altar era um lugar que não tinha nenhum outro altar. Nenhum. É por isso que Paulo apontou e eles sabiam do que estava sendo falado. Porque não tinha mais nenhum outro altar em volta. Quando eles buscaram seus deuses e perceberam que o negócio estava piorando, que muita gente estava morrendo, eles se lembraram desse filósofo. Porque era o único que não estava fazendo procissão, era o único que não estava fazendo nenhum ritual para o seu Deus. E aí eles procuraram esse Epimênides. Quando Epimênides apresentou o Deus a eles e falou a respeito do altar, eles reconheceram o Deus de Epimênides como um Deus. Só que eles não sabiam o nome do Deus, então colocou lá na placa: ao Deus desconhecido. A praga acabou, a seca acabou, eles foram restaurados. Só que aquela estátua ficou esquecida. E com o passar do tempo as pessoas se esqueceram do Deus desconhecido. Quando Paulo aponta e fala: esse Deus é o meu Deus, as pessoas chamam Paulo para falar a respeito desse Deus. E eles levam uma multidão. E lá no final do capítulo 19, aliás, no capítulo 18, a Bíblia diz que muitos estavam ali e nem sabiam por que estavam ali. Eles estavam ali porque foram levados. Não conheciam Paulo, não conheciam os filósofos, não conheciam ninguém. Estava lá porque chamaram, ó, tinha uma multidão aqui, a gente seguiu a multidão e foi embora. Chegaram lá, eles ouviram falar a respeito desse Deus. Nós somos feitos de um todo. E quando nós separamos as áreas da nossa vida, quando nós distinguimos a área da nossa vida com a área espiritual, a gente esquece o Deus que às vezes a gente nem conhece direito. Tem muita gente que trata as áreas da vida de maneira separada. Tem muita gente que lida com um trabalho diferente como que lida com os irmãos aqui na igreja. Tem muita gente lidando com as relações, as amizades, diferente como que lida com os pais. Tem muita gente misturando as coisas e separando as coisas em pequenas caixas, em fragmentos. Nós somos inteiros. Você vai perceber isso no momento que uma dessas coisas dá errado. E aí você vai perceber que é igual aquele desenho que a gente passou aqui. Não é uma caixa, uma gaveta que sai de nós. É uma rachadura. Parte de um lugar e vai até outro lugar. Você pode até tentar separar um vaso de barro, que é a analogia que Deus faz conosco. Nós somos um vaso de barro. Você vai ter cacos ali, mas você não vai conseguir separar a argila da água. Você não vai conseguir separar aquele vaso em um todo. E é só quando a gente chega nessa hora que a gente percebe que nós não somos feitos de partes, nós somos um todo. Paulo então usa o argumento daquelas pessoas para convencer a elas de que existe um Deus que ama, um Deus que se sacrifica. E ele usa lá, ele fala: olha, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Ele está falando a respeito daquilo que é material. A gente não vive por ele, a gente vive nele. E por fim, Paulo, ele nos chama a conhecer a esse Deus. Ele nos apresenta a esse Deus com aquilo que nós vivemos. Muita gente ela quer saber do Evangelho, mas como eu disse,
ela vive como aquelas pessoas lá na Grécia antiga. Elas querem um Deus que satisfaça os seus desejos, quaisquer que sejam, sejam materiais, sejam espirituais. Elas querem um Deus que satisfaça elas. Quando Deus ele fala conosco, e é a melhor sensação do mundo, né, Érica? Quando Deus fala conosco, acontece um negócio que vocês vão perceber, e se vocês lerem com detalhe, vocês vão entender, que ocorre também lá na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele olha para os porcos e tem vontade de comer aquela comida, a palavra diz que ele cai em si. Caindo em si, ele volta para a casa do pai. E ele tem um processo de reconciliação. O que está faltando para a gente hoje é nós cairmos em si. Aquelas pessoas, elas viviam de duas formas: ou de acordo com as suas necessidades, igual criança, igual animal. Porque se aquele filho pródigo ele vivesse de acordo com as suas necessidades, ele comia comida e pronto, ele estava com fome. Ou elas viviam espiritualizando tudo, e ela ficaria ali por orgulho, por medo. Deus fala conosco, amém? E Deus exige que nós o conheçamos. Mas Deus fala conosco é através do cair em si, através da nossa contemplação daquilo que nós vivemos no dia a dia. É assim que Deus fala conosco. É no abraço que Deus fala conosco. É na relação que Deus fala conosco. É no compartilhar que Deus fala conosco. Aquelas pessoas esperavam um Deus todo-poderoso. Elas esperavam um Deus que fizesse as coisas por ela. E na verdade, Deus nos chama a fazer por Ele. É por isso que Paulo fala, Cristo fala, e os discípulos, os apóstolos falam. Você pode até chegar a Deus desse modo, cheio de necessidade. Você pode até chegar a Deus cheio de ambição. Mas Deus exige que você amadureça. Deus exige que você cresça. Ele exige isso de nós. Porque o crescer é exatamente, essa maturidade é exatamente o que vai fazer a gente parar de querer as coisas e começar a fazer as coisas. Deus ele não é só nosso pai. Além dele ser nosso pai, ele nos chama a ser o quê? Pais também. Chega uma hora que a gente é filho, mas chega uma hora que a gente tem que crescer. E o filho vai ter que gerar outros filhos. É assim que funciona o evangelho, a gente viu no vídeo. O problema é que a gente insiste em viver das duas formas: ou de acordo com aquilo que nós sentimos, os nossos prazeres, ou de acordo com as nossas ideias, com a nossa ansiedade, com o nosso futuro. Paulo ele chama aquelas pessoas a conhecer a Cristo. O conhecer gera crescimento. Lá em Timóteo capítulo 2, verso 3, ele diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por que Paulo escreveu tanto para Timóteo quanto para os irmãos lá de Efésios? Ele estava em Efésios nessa época. Por que ele escreveu que nós devemos conhecer a Deus para chegar ao conhecimento da verdade? Vocês já ouviram isso várias vezes, você vai ouvir de novo. Conhecimento é o quê? Pode ser meus alunos lá, ninguém vai chutar não. Conhecimento é o quê? Poder. Conhecimento é poder. Mas por que conhecimento é poder? Que poder o conhecimento gera? Poder é a capacidade de fazer alguma coisa, de transformar alguma coisa. Isso é poder. Quando você ordena uma pessoa, vai lá e faz isso, você está exercendo o seu poder, porque através disso a pessoa faz alguma coisa, há uma ação. Isso é poder. Conhecimento é poder, porque no momento em que nós nos conhecemos, no momento em que nós sabemos quem nós somos, no momento em que nós buscamos conhecimento, nós descobrimos a verdade, nós descobrimos o nosso propósito de vida.
Nós amadurecemos. Nós sabemos o porquê que nós fomos chamados, para que nós existimos. E aí depois que nós sabemos, nós exercemos. Primeiro eu sou, depois eu faço. Você vai descobrir, que é o meu caso, eu vou descobrir o que é ser pai depois que eu for pai. Porque vai exigir algumas responsabilidades. E em algumas horas, em alguns casos, eu vou ter que exercer o quê? Autoridade, que vem do quê? Do poder. Que poder é esse? O poder de pai. É sim, poder de pai. Geralmente esse poder é atribuído à mãe, né? Mãe tem uns poderes que a gente desconhece, né? Mas tem uns poderes aí, né? Mas tem. De onde vem esse poder? Do conhecimento. Do quê? De quem ela é. É por isso que quando a mãe fala, não vai, não vai. Né, Danilo? Quando a mãe fala, não vai, você fala, não vou, não. Melhor. Tá um sol, você fala, vai chover, leva a blusa, vai tá frio. Você fala, não, 40 graus aqui, é batata. Esse poder vem de onde? Do conhecimento de quem ela é. Porque é natural. A mãe, acho que diferente do pai, é diferente. A mãe, ela tem um negócio instintivo. Esse conhecimento aflora. O bebê está chorando lá por alguma coisa, você pode nunca ter visto isso na vida. Você vai saber o que fazer. Você vai saber o que fazer. Você pode nunca ter visto uma criança, pegar uma criança no colo. Você vai saber como pegar, você vai saber como se virar. O pai não, tem pai que nem pega. O pai fala, não, o que é isso? Tem um negócio aqui. Vai ter até medo, né? Às vezes. Conhecimento é poder, porque ele revela quem você é. Você se conhece? Você se conhece ao ponto de saber as partes da sua vida? Você se conhece ao ponto de saber o que dói? O que faz falta? Tem dias que nós levantamos e está doendo. E nós nem sabemos o que. É uma dor que invade que a gente nem sabe de onde veio. É aquele dia que amanhece ruim já. Você nem sabe por quê. Vocês conhecem ao ponto de exercer poder sobre aquilo? A gente ora por cura aqui? Ora. A gente ora por libertação? Ora. A gente ora por tudo. Por tudo. Senhor, eu quero uma casa, eu preciso de uma casa. Primeira pergunta, você sabe para que você quer uma casa? Sei, então vamos orar pela casa. Eu vou te dar uma casa, em nome de Jesus. Amém? Mas o que a gente quer é que você entenda o porquê. É que você entenda qual é a área da sua vida que necessita daquilo. O poder é isso. É você conhecer quem você é, a verdade, em Cristo. A ponto de nada mais influenciar na sua vida, a não ser a vontade de Cristo. Paulo tinha poder? Tinha. Ele apanhou muito. Ele foi preso algumas vezes. Ele foi picado por serpente? Foi. Ele naufragou? Naufragou. Ele foi açoitado? Nossa, demais. Ao mesmo tempo que o Paulo sofreu isso, o capítulo seguinte fala que ele pregava tanto o evangelho, as pessoas eram impactadas tanto com o evangelho, que o lenço de Paulo curava as pessoas iam lá, pegavam o lenço de Paulo, levavam até o enfermo era curado. O Paulo que curava o enfermo era o Paulo que apanhava dentro de uma cadeia. Que poder é esse? É o poder que a gente viu no último vídeo, de saber a nossa missão, de saber quem nós somos. É por isso que o demônio, endemoniado, ele olha para os filhos lá do sacerdote e fala: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? É curioso. A gente fala que é até engraçado, né? Mas a gente gosta do mal dos outros, né? Misericórdia. Nos versículos seguintes, aqueles homens tomam uma surra. Eles tomam uma surra do endemoniado. Eles batem nele até. Eles tomam uma surra do endemoniado. E eles voltam com medo. E toda a população fica sabendo disso. E eles começam a querer ouvir Paulo. Porque o demônio citou o nome de Paulo. Jesus eu conheço.
Mas esse povo aqui, ó, que está falando em nome de Jesus, eu não sei quem são. Aí eu te pergunto, mas e vocês? Quem são? Vocês sabem quem são? Ele conhecia Paulo, não por quem Paulo, pelo mérito de Paulo. Ele conhecia Paulo, não porque Paulo pregava, não porque Paulo fazia maravilhas, não porque Paulo era o Paulo, o intelectual, o que escrevia, ou, enfim. Se vocês olharem o começo dessa frase, eu conheço a Cristo. Eu conheço a Cristo. Paulo, eu sei quem é. Vocês estão associando alguma coisa na outra? Eles sabiam quem era Paulo por causa de quem? De Cristo. Da mesma forma que Paulo testemunhava Cristo, Cristo a Paulo. Agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O demônio olha e fala assim, esse aí é um tipo de Cristo. Esse eu sei quem é. Ele é um tipo de Cristo. Lá em João, capítulo 8, verso 32, nós temos uma frase que está em alta agora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Você sabe a resposta? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela tem o poder de nos tornar livres. De quem? De nós mesmos, da nossa condição de escravo. Nós achávamos que éramos livres, e nós vivíamos aprisionados em nós mesmos, nas nossas convicções, nas nossas sensações, nos nossos sentidos. E a partir do momento que nós conhecemos a verdade, a partir do momento que Cristo revela quem nós somos livres agora. Vocês sabem quem vocês são? Já descobriram a resposta? Amém? Deus, Ele nos chamou para nós conhecermos. E nós nos contentamos com o vazio. Cristo, Ele preenche todas as coisas. A verdade, ela preenche todas as coisas. Porque a verdade tem a ver com essência. E a gente já está encerrando. Eu falei para a Érica esses dias, nós falamos sobre educação. E Paulo não falou isso por acaso. Quando ele está falando em fazer discípulos, o curioso é que quando o povo judeu rejeitou Paulo ignorou, ele simplesmente ignorou, falou, então tá. Eles começaram a falar contra o caminho, eles chamavam Cristo de o caminho. Começaram a falar contra o caminho, eles ignoraram o povo e falou, então tá. Reuniu os discípulos, aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e se resguardou para a casa de um irmão. E na casa de um irmão as pessoas iam até lá. Chegou a um ponto que ele abriu uma igreja. Ele evangelizou uma cidade, a cidade de Corinto, que se tornou a maior igreja. Os judeus não queriam saber de Paulo, então Paulo falou, beleza, eu vou pregar para esse aqui, ó. Vem cá, você quer me seguir? Me segue. E eu estava conversando com a Érica a respeito do conceito de educação. A educação antiga era feita através do discipulado. As pessoas eram entregues aos filósofos, aos educadores, e elas andavam com eles para aprender. Por quê? Porque eles acreditavam que a educação fazia parte da nossa essência. Não que nós nascemos já sabendo as coisas, mas que nós nascemos com a capacidade de saber. Diferente dos animais, diferente das plantas, diferente das pedras, diferente de tudo. Nós não somos humanos porque sabemos. Nós sabemos porque somos seres humanos. Faz parte de nós saber, conhecer. Então o que o professor fazia? Ele tirava aquele conhecimento de dentro do aluno. Ele andava, o aluno falava, essa pedra. Aí se ele fosse um poeta, né, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Aí o aluno falava, mas como assim? Esses dias eu tropecei numa pedra, será que ele está falando da pedra ou está falando de algo? E começava a refletir sobre aquilo que ele vivia.
sobre a experiência que ele já tinha, sobre aquilo que estava dentro dele. O Cristo, ele preenche a gente assim. Ele pega na nossa mão e fala, vamos. Por isso que ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ele pega na nossa mão e diz, vamos. E a gente vai. Chega um ponto que ele aponta. Ele começa a apontar. É assim, é isso. Você sabe o que é isso? Ele começa a te questionar, te perguntar. Lembra de Deus falando com Adão? Ele começa a perguntar, questionar, ordenar, dar missão, fazer um monte de coisa. Só que nós nos contentamos em ser vazios. Nós nos contentamos em ser superficiais. E aí Cristo aponta e fala, não, aqui não. Vai aqui, ó, aqui, ó. Eu quero saber sobre isso. Cristo te direciona e fala, não, eu quero ir por aqui. Nós nos contentamos em ser vazios. Nós somos chamados a ser plenos. E para nós sermos plenos, nós temos que saber quem nós somos. Vai chegar uma hora, duas ocasiões. Uma hora que você vai estar lidando com um problema difícil, complicado. Você vai estar lidando com uma luta complicada, um deserto. E o inimigo vai olhar no seu rosto e vai te questionar, onde está o seu Deus? Lembra de uma história parecida com essa? Não porque você não apresentou. Na verdade, ele questiona isso porque talvez você esteja lutando com as ferramentas erradas. E talvez você esteja até lutando certo, mas com propósito errado. Davi, ele lutou, talvez com as ferramentas erradas, mas com o propósito certo. Tem uns coaches aí que falam que Davi lutou pela filha de Saul. Davi estava passando e viu um gigante gritando, cadê o Deus de Israel? Quem é esse Deus? São um bando de covardes. E Davi assumiu a maturidade, ele assumiu a responsabilidade. Não que Deus fizesse por eles, que a oração de Saul era para que Deus fizesse por ele. Senhor, manda um guerreiro aqui, pelo amor do Senhor, né? Mas Davi entendeu que ele deveria fazer por Deus. Olha a diferença. Um pastor de ovelhas e um rei. Um maduro o suficiente para entender que ele deveria se entregar. E o outro como criança, querendo receber. Inclusive doando, olha o pensamento, doando a sua filha, em troca desse guerreiro aí, ó. Que nós possamos viver plenos, cheios de propósito. E eu te pergunto mais uma vez, para finalizar, nós fazemos a nossa oração. Mas vocês, quem são? Aqueles filhos do sacerdote, eles eram da igreja, gente. Aqueles demônios estavam falando em relação à igreja de Cristo, porque eles reconheciam Paulo por causa de Cristo, mas não reconheciam os sacerdotes que estavam expulsando demônio em nome de Jesus. Está usando o nome de Jesus para receber alguma coisa? Ou está usando o nome de Jesus para ser alguma coisa? Para fazer alguma coisa? Que nós possamos ter essa consciência. Porque, como eu disse no culto passado, depois que a gente entende isso, a vida fica leve demais. Leve. Porque prova tem a ver com aquilo que nós já conhecemos. Os professores aí, ó, que não estavam aqui, né, domingo passado. Prova não é para saber o que o aluno não conhece. Prova é para saber aquilo que ele já conhece. Quando a gente entende prova ao contrário, a gente prejudica o aluno. Prova é para testificar aquilo que ele já sabe. Quando a gente passa por prova,
quando a gente já sabe para onde a gente vai, aonde a gente vai chegar, a prova fica fácil, é 10 toda hora. Amém? Você está sofrendo aí, ó, buscando uma coisa que você nem sabe, que Deus nem te apontou ainda, Deus nem te direcionou ainda. Ele está segurando sua mão, caminhando ainda, você quer buscar coisas lá na frente, enquanto Ele está te testando aquilo que você já sabe. Isso é amadurecimento. Amém? Vamos ficar de pé. Vocês sabem quem vocês são? Que essa pergunta ela ecoe em nós durante a semana. E que semana que vem nós tenhamos testemunhos aqui, viu? Eu quero mais gente falando, participando aqui, ó. Camila cantando aqui. O Igor falando aqui. Danilo, né, Danilo? Mais gente falando, participando. Então, semana que vem, nós, em nome de Jesus, nós vamos experimentar, descobrir quem nós somos. E o fardo, que é pesado, de carregar uma coisa que não é nossa, que nós carregamos, que não foi Cristo que colocou lá, nós colocamos, ser tirado de nós. A gente vai ver o alívio que isso vai dar. Você está carregando peso e lixo que não é seu. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado, e é por isso que estamos aqui, porque o Senhor tem um plano nas nossas vidas, e esse plano é para que nós o conheçamos, e nós venhamos prosseguir em te conhecer. Em nome de Jesus, revela, Senhor, a Tua vontade na nossa vida, que se nós não saibamos quem nós somos, que o Senhor revele, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, e o Teu propósito, Senhor, de vida para nós. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui conscientes, convictos, Senhor, do Teu chamado nas nossas vidas, e que isso possa gerar frutos, que isso possa ser colocado em prática, que o peso, Senhor, de não nos conhecermos, do peso, Senhor, de nós carregarmos lixo, Senhor, coisa que não foi o Senhor que colocou em nossa vida, o peso, Senhor, de nós arrastarmos pessoas, arrastarmos problemas, Senhor, arrastarmos até medo dentro de nós, que ele seja tirado, Senhor, em nome de Jesus, e que nós venhamos tomar o Seu jugo, que é suave, que nós venhamos carregar o Teu fardo, que é leve. Em nome de Jesus, nós sabemos, Deus, que as lutas vêm, nós sabemos, Deus, que as dificuldades vêm, mas que elas servem como processos para nos prepararmos, para nos amadurecermos, para cada dia nós nos conhecermos e conhecermos ao Senhor. Em nome de Jesus, que tudo que aconteça nas nossas vidas, que nós possamos ter a maturidade, Senhor, o conhecimento, o entendimento, que isso coopera para o nosso bem, tudo. Seja algo que dói, seja algo ruim, seja algo que é gratificante, prazeroso, que nós possamos ter o entendimento de que tudo que acontece nas nossas vidas, na vida da igreja, coopera para o bem dela. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus por essa reunião. Nós agradecemos, Senhor, por todos aqueles que puderam participar aqui presencialmente, aqueles que abriram mão do seu tempo, abriram mão, Senhor, de algum afazer, de algum lazer para estar aqui compartilhando, servindo aos irmãos, aqueles que estão compartilhando, que estão acompanhando de suas casas através das redes sociais, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa abençoar e que a prosperidade, Senhor, não aquela que tem a ver com aquilo que é material ou com aquilo que é vaidade, mas que a prosperidade que vem do Senhor possa preencher as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.